Olá a todo mundo, eu sou o professor Augusto e estou aqui para falar sobre a arte barroca. E aí, já inicio o nosso vídeo com uma questão. Arte pode ser política? E aí? Será que pode ou não? Nós estamos vivendo um momento do nosso próprio contexto histórico em que discutir política tem trazido vários conflitos nos mais diversos âmbitos. Será que aqui, pensando a arte barroca, pensando a arte nos contextos históricos, nós podemos perceber que há política dentro da arte? A resposta é sim. Apresentei para vocês anteriormente que o barroco surge no momento em que há a Reforma Protestante, com Lutero e outros, que questionam a Igreja Católica, e a Igreja Católica, a partir do Concílio Trento, ela começa a se mover no que foi chamado de Contra-Reforma, e aí um ponto vai de encontro ao outro, gera-se um grande conflito. A Igreja Católica, ela então decide apropriar-se da arte barroca. Essa apropriação é um ato totalmente político. Havia um movimento artístico surgindo, um movimento que ainda tinha elementos do Renascimento, que, por definição, eram contrários aos seus ideais. Voltando lá atrás, temos a Idade Média, um período em que as ideias da igreja comandavam a arte, um período que durou aí aproximadamente 1000 anos. E Deus e os elementos divinos eram o centro da arte. Esse período entrou em declínio e surgiu o Renascimento. O Renascimento coloca o homem, o ser humano, em evidência. Isso é um conflito de ideias. E esse tipo de conflito desfavorece a igreja. Não é mais Deus que está sendo representado como o centro de tudo, e sim o ser humano. Quando a Igreja Católica abraça o barroco, ela vai influenciar diretamente no tipo de arte que se produz. Então, a arte barroca, ela começa a se fomentar, a representar ali elementos de conflitos e elementos divinos. Ela coloca muitas dualidades, o bem e o mal, o humano e o divino, a alegria e a tristeza. Sempre ideias opostas. Então ela foge daquele humanismo proposto no Renascimento e vai de encontro às questões do religioso. Se essa dualidade sempre coloca algo como mais importante, mais desejoso, talvez até mais prazeroso, então o oposto não é tão interessante. Se Deus está em destaque, então o ser humano não está. E dentro desses elementos, é uma arte também muito conflituosa. Apesar de ter sido abarcada pela Igreja Católica, ela ainda tem os seus conflitos. E ela é uma arte que está vivendo num período de degeneração física e moral. Ela se afeta pelos conflitos que ali existem. E ela tem caráteres rebuscados e exagerados. Tudo é muito forte. Ela não tem aquela preocupação tão grande do Renascimento de anatomia e fisiologia. E o que ela não gasta, a energia que ela não gasta com isso, ela gasta em fazer obras
fortes, exacerbadas. Eu coloquei para vocês aqui uma imagem de Tintoretto, que é um dos artistas, um dos pintores importantes desse período. Aqui, espero que no vídeo dê para ver, ele já retoma a questão do dourado em volta da figura divina, que era uma marca forte do período medieval. Nessa pintura, ele tenta retratar a criação dos animais. Então, há um ser envolto de dourado, logo um ser divino, que está criando a vida animal. Ainda dentro dessa arte, nós temos uma visão pessimista e trágica da vida, que é algo, de certa forma, que a religião também traz. Reconhece-se que a vida existe, que a vida tem os seus segmentos, as suas fases, mas que ela finda. Pelo menos de maneira terrena, ela finda, e muitas vezes o viver envolve inúmeras tragédias. A arte tem esse confronto do humanismo e da opressão medieval, que vai remoendo as suas engrenagens, e isso é o que vai definir como o barroco evolui, como ele surge, como ele alcançará o seu auge e, em algum momento, como ele vai alcançar o seu declínio. O barroco renascentista, como o do Tintoretto, ele é italiano, mas ele começa a percorrer o mundo. Percorrendo o mundo, percorre a Europa, inclusive chega ao Brasil. Ele chega ao Brasil nesse período em que o Brasil já havia sido invadido pelos portugueses, ele está num período de colonização. Então, a Igreja Católica, através dos jesuítas, consegue trazer para cá esse tipo de arte. Então, o que temos por enquanto no nosso vídeo hoje sobre o barroco é esse elemento político que é muito importante de ser compreendido. Em outros vídeos trarei mais informações e mais curiosidades. Por hoje é só.